Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Vamos de imediato para o espaço por um conselho que valorize, que defenda a profissão contábil. Muito bem, aqui conosco o Adejar Rodrigues, o José Roberto Simas, a Neuza Guaporé Zonato e a Beth Reis. Vou começar lá com o Adejar. Adejar, prazer em tê-los aqui novamente, né? Nós sabemos aí que há uma série de coisas que são contestadas na atual atuação do Conselho Regional de Contabilidade. Na tua avaliação, quais as principais coisas que precisam mudar para que o Conselho realmente valorize e defenda a profissão? Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui contigo e com os demais colegas de mesa, a Beth, a Neuza e o Simas. Enfim, prezados colegas, contadores, contadoras, técnicos de contabilidade. O que é importante a gente reforçar e demonstrar é que realmente nós precisamos que o Conselho efetivamente esteja presente no dia a dia da profissão. E, basicamente falando em questões das atividades, é inerente que o Conselho se aproprie do conhecimento das atividades contábeis. E a gente nota que, ao longo desses anos, né, foi muito assim, deixado de escanteio, de lado, esse acompanhamento diário. E a gente sabe muito bem que a profissão tem sofrido bastante com diversas modificações ao longo do tempo, ou seja, coisas que muitas vezes dificultam o trabalho do dia a dia. Então, é muito importante que o Conselho esteja realmente participando disso. E por isso é importante que se faça a renovação, ou seja, a renovação ela é primordial para que se mantenha essa valorização da profissão. Então, é mais do que nunca, o momento é agora, a hora de inovar por um Conselho que valorize realmente a profissão. José Roberto, também essa tua avaliação, quer dizer, o que tu acha que mais importante precisa acontecer para que esse profissional da contabilidade possa se sentir mais resguardado, mais, digamos assim, representado pelo Conselho? Bom dia a todos também, prazer estar com vocês aqui, agradeço o convite. O Conselho, ao longo do tempo, talvez tenha se perdido um pouco, né, na sua história, daqueles motivos principais para que foi criado. Então, nós precisamos novamente isso, né? resgatar esse Conselho que deixou de atender o contador, deixou de atingir os seus objetivos. Então, isso que a gente gostaria, de renovar esse Conselho para que a gente possa retomar aquilo que já foi. Então, já foi feito bastante, mas nós poderíamos fazer muito mais. Então, é preciso renovar para que se possa criar um novo método, uma nova forma de atuar do nosso Conselho, para que exerça efetivamente aquilo que ele foi concebido, que foi criado. Muito bem. Bom, aqui representando o interior do estado, a nossa Neuza Zonato Guaporé. Prazer em ti. Tenho grandes amigos lá em Guaporé, uma belíssima cidade, maravilhosa no interior do nosso estado. Do ponto de vista lá de vocês, lá no interior, como é que você está vendo a atuação do Conselho e a necessidade desta renovação? Então, a gente tem percebido uma falta muito grande do Conselho. Talvez até uma falta de união para representar melhor, né, os contadores. Nós que estamos no dia a dia trabalhando com o cliente, a gente percebe muito isso, né? A gente está sendo muito cobrado de todos os órgãos. Claro, E, na verdade, os órgãos não estão nem preparados para tanta informação que eles estão nos exigindo, né? E a gente vive correndo atrás de prazos, as multas, né, são enormes, enfim. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de um conselho atuante, que lute por nós, junto às esferas estaduais, municipais, junto à comercial, para conseguir mudar esse quadro todo, né? Então, fala-se muito da desburocratização, né? Mas, na verdade, nós que estamos ali no dia a dia, que trabalha com os órgãos, a gente percebe que não está acontecendo isso. E o nosso cliente já chega com uma informação da mídia. Então, o cliente acha que nós é que não somos eficientes. Então, a gente está sendo cobrado, mas a gente não está conseguindo, na verdade, atingir o objetivo. Perfeito. E aí a Beth, que ela já tem comparecido aqui. Beth, e aí, como é que está evoluindo as coisas? Muito contente de estar aqui reunido com os colegas, né? Realmente estamos com bastante força, né? E contente com a amiga aqui, né? Muito obrigada. A gente veio de Guaporé, então, né, trazer a experiência dela referente a essa nossa situação. E, enfim, o que ocorre hoje em dia no Conselho? O Conselho, enfim, ele realmente está faltando com a valorização do profissional.
Por quê? Porque nós não somos fazedores de eventos, né? Organizar simplesmente simpósios e feiras. Na realidade, o nosso trabalho é para cada um dos contadores, da necessidade de cada um, dos órgãos públicos junto aos contadores, né? E aos técnicos, aos profissionais de contabilidade. Então, o que está ocorrendo? Nós temos que ir mais diretamente na parte técnica, na parte onde realmente temos dificuldade. Que é, por exemplo, prefeitura, né? Prefeitura, ICMS, órgãos públicos, tudo isso aí tem uma maneira de nós chegarmos e realmente poder viabilizar e desburocratizar, né? Inclusive a junta comercial, né? Nós temos, os processos vão lá, ficam distantes de nós. Então, nós temos que estar mais perto, colocar dentro do próprio órgão público um órgão do nosso conselho que trabalhe junto, que haja desburocratização e, com isso, nós possamos realmente ser valorizados e não só fazer eventos, né? Claro, agora tem um evento, inclusive, lá em Bento Gonçalves, eu fiquei sabendo ontem, né? Bom, na verdade é o seguinte, eu sempre digo aqui, eu sou economista também, e que a contabilidade é fundamental para o crescimento, para a prosperidade não só das empresas, mas do país. Enquanto nós tivermos uma contabilidade que não atenda a essas exigências e não depende dos contadores, depende dos organismos que representam esses profissionais, a coisa vai ficar como está. Quer dizer, essa roubalheira que houve, Petrobras, quer dizer, toda essa roubalheira que houve, ela certamente não teria a dimensão que teve se houvesse o apoio dos conselhos regionais, do Conselho Federal de Contabilidade aos profissionais, defendendo o interesse dos profissionais. Porque, na verdade, o profissional de contabilidade ele tem a sua honra e a sua dignidade ali no trabalho. Então, jamais ele permitiria que empresas como a Petrobras fizessem o que fez. A Petrobras quase que faliu. Nitidamente ela faliu. Por quê? Por questões políticas, interações políticas dentro da empresa. O contador não permite isso. Bom, Neuza Guaporé. Desculpa me chamar Neuza Guaporé, com muita honra, né? Com certeza. Lá no interior também vocês têm essa imagem do conselho? Temos. Na verdade, assim, se desvirtuou, né? Sim. A verdadeira identidade do contador. Né? O que é a verdadeira identidade do contador? Fazer um balanço, analisar o balanço, né? Conversar com o cliente, olha, né? Tua situação é... E, na verdade, a gente está muito mais preocupado em gerar informações que nós estamos sendo muito cobrados, né? Diariamente, do que fazer o nosso próprio trabalho. Com certeza. Né? Então, na verdade, a gente precisa do quê? A gente precisa que o conselho haja de tal maneira que resgate a nossa verdadeira origem. Muito bom. Bom, Adejar, e aí, o teu recado final? O meu recado final é o convite, né? Ou seja, estamos aqui de coração aberto, te convidando, caro colega, né? Profissional da contabilidade, técnico da contabilidade, profissionais que sentem essa mesma necessidade de nossa, que é da mudança, né? E essa mudança ela só acontece de uma forma, através da renovação. E a renovação é esses profissionais que estão aqui nessa mesa reunidos, falando para vocês diretamente, explicando os motivos que nos levam a crer nessa mudança e, enfim, contando com essa nova oportunidade, vamos dizer assim, para realmente fazer um conselho diferente, um conselho que seja forte, um conselho grande para a nossa profissão e, por que não dizer, para a prosperidade do nosso país. Zé Roberto, a reforma é fundamental. Sim, e aí? Sim, reforma, nós precisamos ter uma noção do que se fala em reforma, né? E o nosso conselho precisa ser reformado. Precisamos renovar esse conselho para que ele possa atuar mais fortemente em prol dos contadores. Mas eu escuto muito o pessoal falar, nós precisamos mostrar o nosso valor para a sociedade. Mas será que eu, contador, estou mostrando o meu valor? Será que eu, contador, estou me valorizando? Então, nós devemos também lutar por isso. Lutar para que os nossos colegas se valorizem. Nós precisamos nos valorizar para querer que os outros também nos valorizem. Então, além de lutar pela renovação do Conselho, vamos também lutar para que o próprio contador tenha e reconheça o seu valor. Com certeza, muito bom. Aliás, eu acho importante que nesse movimento de vocês está havendo esta interação entre a capital e o interior.
Importante isso, porque nós temos que valorizar o profissional que está lá no interior. Aquele que muitas vezes não tem a condição que tem aquele profissional que está aqui em Porto Alegre de ver as suas indicações atendidas e tal, enfim, de ter mais facilidades. Então, ao pessoal do interior, sobretudo. Beth, teu recado final. Bom, enfim, nós estamos com a Chapa 2, estamos fortalecidos e os colegas estão nos procurando, podem nos ligar, podem entrar em contato conosco, nós estamos na rede social e precisamos de vocês junto. Chapa 2 é a mudança, Chapa 2, realmente nós podemos fazer um trabalho de valorização da classe contábil. Bom, de toda a história que eu acompanho do setor de contabilidade, pela primeira vez eu vejo que há uma união grande, né, dos contadores em favor destas reformas. Para encerrar a tua participação, Neuza Guaporé, tu acredita também que essa mudança vai ser efetivada? O momento é de mudança. O Brasil está vivendo um momento de mudança. Então, é o melhor momento para nossa classe se unir e mudar também. E concordo plenamente com o colega que falou sobre a nossa valorização. Os contadores precisam se valorizar. É uma profissão muito importante. Com certeza. Bom, obrigado para todos vocês também, né? Nesse espaço por um conselho que defenda a profissão contábil. Olá! Alcançar objetivos na vida exige planificação. Você precisa ter foco, estratégia, logística e determinação para perseguir os seus sonhos. Em Provérbios está escrito: os planos bem elaborados levam à fartura. É bem assim que as coisas funcionam na vida. Se você quer ir longe, tem que obedecer a essa lei universal. Nada acontece por acaso. Atrás de alguém que conquistou vitórias e chegou à prosperidade, está o encadeamento de projetos, planificação e, sobretudo, persistência. Agir com o coração, com a emoção, só traz desgraça. Use a razão, pense, meça suas ações e insista naquilo que seja o seu sonho. E o verá realizado. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado pela audiência de vocês. Bem-vindo aqui ao programa Economia e Desenvolvimento e o projeto, o bloco que cabe a mim. O meu nome é Jorge. Queria apresentar para vocês o Ponto das Cucas. Se você quiser fazer um lanche delicioso e estiver viajando para a Serra, passar ali em Araricá, em Sapiranga, você para ali no Ponto das Cucas. Ou se não, lá em Canela, na Casa do Queijo e do Vinho. É só falar com o dono Vilmar que você vai ter um atendimento diferenciado e familiar. Também, se você quiser viajar, ser um pouco mais feliz, ter segurança num pacote de viagem, não esqueça, a Turpax Agência de Turismo. É só falar com a Malu. A Malu vai em todas as viagens com vocês e dá assistência naquilo que você precisar. Você comprará um pacote com segurança e viverá momentos inesquecíveis com a Malu. E também, se você quiser alugar um imóvel, Noemi Aluguéis, em Capão da Canoa, que são os parceiros do projeto e do longa-metragem que está em pré-produção. Meu nome é Jorge. Estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre contação de história. Aquilo que eu procuro fazer nas escolas e nas instituições de ensino. Há pouco, essa semana, fechamos o projeto com as escolas adventistas, também com a Escola Cinesista de Gramado e acabei de vir de Santa Catarina, onde fechamos um projeto com o Unificado e as escolas estaduais e municipais. O que eu levo para eles? Além da literatura, do projeto em sala de aula e trabalhar com os livros, a minha história. A contação de história vem de muitos anos, desde que existe o ser humano. E a contação de história é fundamental para a criança, até para ela fazer associações com a sua própria vivência.
com a sua própria vida, estimular o conhecimento, estimular os sentimentos e, por que não, a inclusão também. Fazer com que elas respeitem as diferenças, com que ela tenha vivência e possa compartilhar com as demais crianças, com seus colegas em sala de aula, a vivência que ela tem e a vida dela, a vida de cada um. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua história. Cada um de vocês tem a sua história. E tem que ter muita coragem, às vezes, para contar, como foi o meu caso, né? Vivendo 5, 6 anos nas ruas, agora se tornando filme, me formando, sendo empresário, porque resolvi ter coragem de contar a minha história, a história do Meu Nome é Jorge. É essa história que eu levo para eles em sala de aula, que eu faço eles conhecerem essa trajetória. Muitas vezes eles me chamam, o prefeito, o diretor de escola, Jorge, eu quero que eles conheçam, que eles saibam da tua história, que eles convivam um pouco contigo, para levar da tua vida essa experiência. Esse é o salário, essa é a recompensa que eles vão levar. E olha, existe uma transformação, realmente, momentos inesquecíveis e momentos que a gente jamais vai deixar de lembrar, de crianças que passam a nascer um ponto de luz dentro deles, de esperança de cada um, porque muitos têm e não dão valor, outros não têm e acham que não pode conseguir. Até o próximo bloco, conto com a presença de vocês. Muito bem, nesse espaço do programa vamos conversar com o nosso especialista, né, na área previdenciária, vindo direto do Uruguai, Michel Soares. E aí, meu? Tudo bom? Prazer, Silvio. Estava viajando o homem, né? Bom dia. A gente sempre aprende com o Michel, né? E aprende várias coisas, não é só na área do direito, não é verdade? Isso, mas É o eu professor, ensinar né? isso. É um professor. Eu ensinando. Aqui temos o professor Saul, que depois nós vamos entrevistar o professor Saul, né? Uma grande personalidade aqui do nosso estado, e também o professor Michel. Olha, ganhei Dois um grandes título, professores, ganhei né? um título aqui. Michel, e aí, a Previdência foi aprovada agora em segundo turno e o caminho está aberto agora para o Senado, ou o que pode acontecer? Claro, Silvio, o que aconteceu ali, telespectadores? Passado a questão do recesso que tivemos no Congresso com a questão das férias de julho, voltou e expressivamente foi aprovado, né? Ela em segundo turno teve a votação mais expressiva, aumentou a votação e dos aprovados na questão da reforma da Previdência. Agora o que passa? Passa ela do jeito que está para o Congresso, para a Câmara, para o Senado Federal, para aprovação também em 2 turnos. Primeiro passa para a Comissão de Justiça, aprovado na Comissão de Justiça, passa para votação também em 2 turnos, depois retorna para a Câmara dos Deputados. E aí, Vilmar? Pois foi surpreendente essa votação agora, porque já na primeira votação ultrapassaram os 340 votos e agora foram 377 votos. Isto é uma sinalização para que o Congresso, não é, também aprove não só a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Senado Federal, não só a Comissão de Constituição e Justiça, como o próprio Senado, e dê celeridade a esse projeto e essa PEC? Claro, Vilmar, o que demonstrou ali? Demonstrou que o governo trabalhou firme e forte nas bases do governo, né? E aí demonstrou força e governabilidade que então era posto em xeque até essa expressiva votação. Então, acredito que no Senado Federal não vai ter nenhuma alteração e acredito sim que se passe com tranquilidade e aí atinja o objetivo que é o do governo de até o final do ano ter essa aprovação. Agora, uma dúvida que se põe, Silvio, é em relação à inclusão dos estados e dos municípios. É isso que eu ia perguntar. Me tirou daqui, como diz. Então tá É lá, possível ainda a inclusão dos estados e municípios? Porque, veja bem, se não acontecer isso, logo os estados e municípios vão falir, porque nós sabemos da dificuldade que eles têm, né? O governo está fazendo a reforma tributária porque ele já está deficitário nisso, os estados e municípios mais ainda. Quer dizer, há uma expectativa ainda positiva em relação à inclusão dos estados e dos municípios? Sim, há a possibilidade, é a bandeira dos estados e municípios para que esse projeto também abrace e a questão da previdência dos estados e dos municípios. O problema é que isso atrasaria a pauta da votação, pois teria que ter votações e não tem aí o plenário, o Congresso, ele não está apto para poder fazer essa votação e eu acho que aí, se for posto isto, acho que prejudicaria os planos do governo. Acho que não teria o quórum suficiente para aprovação. Para nós e o telespectador entender, sem a inclusão tem mais celeridade. Com a inclusão dos estados e dos municípios, teria que retornar à Câmara dos Deputados e praticamente recomeçar o processo para depois ir novamente ao Senado, quer dizer, seria
Seria uma rodada a mais, é isso? Exatamente, porque nós temos a Câmara Iniciadora, que é a Câmara dos Deputados, passa para a Câmara Revisora. Se tiver, que é o Senado Federal. Que é o Senado Federal. Qualquer alteração no projeto da Câmara Iniciadora teria que ter aí a votação da Câmara Revisora e o processo ficaria pulando até o ano que vem. Então, e a pressa é que essa PEC seja aprovada que meados de setembro, por aí, não é isso? É o projeto do governo, é a intenção do governo, porque o que está por trás disso? Interesses classistas e interesses de grupos, pois servidores públicos estão encampando na questão da alteração, professores, servidores públicos, servidores civis, municipais. Então, este é o problema se for aprovado e levado em pauta a aprovação na questão da Previdência estadual e municipal. Na verdade, a expectativa de todos os brasileiros, que a reforma da Previdência não vai resolver o problema do Brasil, mas vai resolver, em grande parte, a dívida pública, né, que está aumentando cada vez mais. E quando temos cada vez mais dívida pública, o governo tem que elevar juros, o governo não tem dinheiro para fazer investimentos, o governo tem que sugar cada vez mais da sociedade só para pagar dívidas. É por isso que é importante a reforma da Previdência. A tua expectativa pessoal em relação à reforma da Previdência, dos benefícios que ela vai trazer para a sociedade? Olha, eu acho que ganha a economia como um todo, a economia em geral, porque aí temos aí a questão de mais dinheiro circulando, isso fomenta e cresce a economia, e temos aí a questão da desoneração. Hoje as empresas estão falindo, as empresas estão quebrando pela carga tributária e a Previdência é uma fonte de custeio para poder pagar esses custeios. Então, e aí todos pagam e a população em geral está pagando. Qual é a previsão de economia que o governo tanto fala em termos de valores e de tempo para que atinja esse valor de previsão de economia? Olha, no início o governo estava falando em 9 bilhões e agora já está reduzindo porque teve decréscimo na questão do projeto originário. Mas 900 bilhões, né? 900 bilhões. Mas ainda há uma sinalização boa, porque o projeto está prevendo isso aí por uma estrutura, é uma alteração grande. Ela é uma estrutura bem forte que está fazendo na Previdência, que não está projetando para alguns anos, não. A tendência é daqui a 10, 20 anos, porque o projeto das alterações aí depois, quando tiver votado, eu gostaria de voltar aqui e conversar pontualmente o que foi alterado, para poder ver e sentir aí o que está pensando e o impacto que vai ter nessa redução de custos com a folha de pagamento. Agora já está havendo uma coisa muito boa, que é o seguinte, né? O governo está descobrindo milhares de fraudes na Previdência Social, recursos que o governo está pagando, coisas de pessoas que já morreram, aposentadorias indevidas. Só no Rio Grande do Sul, 40 mil desses processos foram anulados. Imagina a economia que já se está tendo, né? Só na apuração da questão de legal ou ilegal e dessas fraudes que acontecem. Brasileiro, sabe como é que é, né? Onde tem brasileiro, tem fraude, né? Então, isso aí já é um grande alívio, né, para a Previdência. Exatamente. Essa medida provisória que teve, que é chamada Operação Pente Fino, é isso. Os benefícios previdenciários de saúde, dito de incapacidade, de cada 10, 8 estão sendo cassados. Que barbaridade. Pois, para se ter uma ideia, antigamente se aposentava por depressão. Se aposentavam, não simplesmente. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, o avanço da medicina, esses benefícios eles são tratados com procedimento medicamentoso. Não há necessidade de aposentar, quanto mais conseguir uma segregação ou uma concessão do auxílio-doença para que ele fique afastado. não, esse benefício com medicamento, essa doença com medicamento, ela deixa o trabalhador... O Ministério da Economia estima assim, que o governo poderá pagar o 13º salário do Bolsa Família apenas com os recursos advindos da cessação das fraudes do Bolsa Família. Aqueles Bolsa Família que foram dados para pessoas que, vereadores, prefeitos até, pessoas que têm dinheiro, pessoas da classe média. Então, só a economia com isso vai permitir que o governo pague o 13º salário do Bolsa Família. É fraude que não acaba mais, né? Mas, Michel, obrigado pela tua presença aqui. Com certeza virás mais vezes. Nesta entrevista, o Michel que tem um espaço aqui reservado para o seu comentário em toda a semana no programa, mas até porque nós estamos avançando nesse processo e até o final de setembro, como se tem essa expectativa, que esse projeto seja aprovado, finalmente colocado em prática. Obrigado pela tua presença, Michel. Prazer é todo meu. Bom, rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições,
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem. Nosso Economia e Desenvolvimento nesse espaço está recebendo aí com muita honra o empresário Roberto Chaves. Roberto, muito obrigado pela tua presença. Pela primeira vez aqui no nosso... Muito obrigado, Silvio, pelo convite. Economia e Desenvolvimento, né? Obrigado pela tua presença. Muito honrado aí com a tua presença. Vilmar Govinati, nosso prazer conhecer o programa, né? Também, da mesma forma. E o Roberto tem uma trajetória extraordinária. O pai dele, para quem não sabe, foi o Marquinhos Rachevski, dono lá da Soberana dos Móveis. Eu nunca esqueço, Soberana dos Móveis foi um ícone, né, emblemático, né, da área do comércio de Porto Alegre e tal, e se identificou muito com Porto Alegre, né? Tu te lembra também? Lembro, claro, perfeitamente. Aliás, essa questão de identificação em Porto Alegre, quer dizer, falava em móveis, era Soberana dos Móveis, não tinha outro nome, né? É verdade, é. O pai teve uma participação muito importante no comércio de Porto Alegre, depois do Estado. A Soberana dos Móveis começou em 1958, né? E praticamente inaugurou o comércio na zona norte de Porto Alegre, né? Uhum. E foi uma experiência, eu trabalhei com ele 15 anos, foi uma experiência fantástica, né? Não apenas uma experiência empresarial, como também para se entender e conhecer como as coisas da economia e da política funcionam, né, aqui no Brasil, né? E o empresário, de modo geral, assim, a pessoa de sucesso, Vilmar, eu não sei se tu concorda comigo, a pessoa de sucesso, ela tem um estigma, assim, de uma aura toda, como tinha o Marquinhos, e tem aqueles empresários que eles se entrosam na sociedade e eles são empresas, são indivíduos inclusivistas, né? O que é um indivíduo inclusivista? As nações mais desenvolvidas têm instituições que inclusivistas são aquelas que contribuem para a sociedade e não aquelas extrativistas que só sugam a sociedade. E o Marquinhos, como vários outros empresários, não era só o Marquinhos Rachevski, mas ele, sobretudo, ele sabia se correlacionar com a sociedade, e isso também se deve a isso o sucesso da Soberana dos Móveis. A Soberana dos Móveis foi um grande exemplo para Porto Alegre, na época, inclusive, que as empresas, nessa questão de inclusivismo, elas participavam da sociedade como um todo, inclusive nas questões até religiosas. Isso. Eu sou lá de Camaquã, Roberto, e lá nós tínhamos Esperoto Ferrão, da Lojas Pompeia. Sim. Nós tivemos uma filial lá em Camaquã. Tiveram uma filial lá em Camaquã, exatamente. E era justamente isso. Os empresários, eles eram grandes partícipes da sociedade local, que é o caso do teu pai, aqui da tua família, com a Soberana dos Móveis. É que não se pode pensar numa sociedade próspera, desenvolvida, sem a figura do empreendedor. Isso, né? aí. Porque quem cria riqueza, quem cria valor, é o empreendedor que gera as oportunidades para que a sociedade possa também criar valor e se desenvolver. Agora, essa questão que o Silvio trouxe das empresas inclusivistas, teria mudado alguma coisa com questões políticas, com questões ideológicas? Mudou alguma coisa nesse aspecto? Porque me parece que hoje está um pouco assim, o empresário está um pouco distante da sociedade, por razões, não sei se burocráticas, por razões financeiras. Até para a questão da concorrência, o mercado mudou também, né? O mercado mudou também, Eu não vejo a concorrência como mal. A concorrência é intrínseca à atividade empresarial, né? A concorrência ela inexiste única e exclusivamente quando o governo impede
que haja competição através do acesso, através da proibição do acesso dos empreendedores a um mercado, né? Criando reservas de mercado, privilegiando alguns. O que me parece é o seguinte, que numa sociedade livre existem as oportunidades de forma abundante e aí o empresário consegue realmente realizar os seus sonhos, colocar em prática as suas ideias para oferecer à sociedade os valores que a sociedade necessita. Logo, num processo de cooperação para benefício mútuo, existe este relacionamento entre o empresário e o resto da sociedade. E no Brasil, infelizmente, com uma regulação exacerbada e com uma tributação escorchante, o empresariado não consegue realizar isso e mais. Ainda é visto de uma forma muito negativa, né? O empresário que cria valor, que enriquece, que proporciona bem-estar para os demais, é visto como um criminoso, como alguém que explora o trabalhador ou até mesmo os consumidores a quem serve. Isso é uma perversão criada por uma mentalidade que não entende exatamente como funciona o relacionamento. E como funciona a própria vida, né? Eu me lembro, eu li eu leio assim, eu passo só lendo. Graças a Deus hoje eu tenho tempo de fazer isso. Eu estava lendo uma biografia do John Rockefeller, o ícone, né, americano, e ele dizia uma coisa que o que nos falta aqui, Roberto, que é o seguinte, ele dizia assim, ó, o mundo não deve sustento a ninguém, senão que é a oportunidade de cada um e todos buscarem o seu sustento. Então, esse tipo de valor é um valor que os americanos, desde a do Mayflower, quando chegaram nos Estados Unidos e tal, os Pilgrims e tal, os levaram para lá. Protestantes. Exatamente, a teoria protestante, que eu trabalho muito nesse sentido, meus livros são exatamente nesse sentido, mas nós temos aqui no Brasil, e tu tocaste muito bem essa coisa de demonizar o empresário, o empreendedor, né? E, de certa maneira, criar uma aura de santidade no trabalhador. Né? O Papa Leão XIII, por exemplo, naquela encíclica Rerum Novarum, justamente quando a Igreja Católica estava apoiando, né, o marxismo, ele se revoltou com isso. E a Rerum Novarum, para quem lê, ela estabelece ali o Leão XIII dizendo assim, ó, nós não podemos demonizar o empreendedor, mas porque o próprio trabalhador, ele quer um dia chegar lá. Então, claro. o Papa contestava muito a questão dessas encíclicas. As sociedades livres, elas promovem uma mobilidade social enorme. Quer dizer, pegando o exemplo dos Estados Unidos, já que tu falaste no Rockefeller, se a gente analisar as empresas que estavam listadas entre as 500 maiores há 50 anos atrás, provavelmente 90% delas não estão mais, né? Porque a tecnologia foi mudando, empresas competindo as superaram, novas empresas surgiram, né? Outras deixaram de existir. E a mesma coisa acontece entre as pessoas. Quer dizer, se a gente é livre para fazer aquilo que a gente acredita para beneficiar os outros em proveito próprio, né? Porque esse é o grande fator que faz com que a sociedade se desenvolva, é nós sermos livres para buscarmos o nosso autointeresse, né? Buscar o nosso interesse de forma racional, quer dizer, não presta, vamos dizer assim, roubar, trapacear, mentir para que a gente possa prosperar. Não, a gente tem que cooperar para benefício mútuo através do exercício do princípio do comerciante, né? Eu produzo, te ofereço, tu produz o valor necessário e me oferece em contrapartida para que nós dois possamos alcançar aquilo que a gente quer, né? E a sociedade só prospera, né? Eu me lembro assim, que os princípios básicos do iluminismo era a questão das liberdades individuais, né? E a questão da economia de mercado. Quer dizer, as nações que abraçaram esses dois fatores, que a partir do iluminismo, são as mais prósperas. Eu me lembro, o Instituto Liberal, eu tenho um livro chamado Saindo do Socialismo, né? Saindo do Socialismo. Como é que vamos sair do socialismo? E o Guy Sorman, que foi ele esteve visitando a União Soviética. Guy Sorman, um francês. Francês, exatamente. Ele visitou esses países. Que deveria ser muito mais lido do que o Thomas Piketty, né? É verdade. Que é um perversor de
realidades e de ideias, né? Então ele visitou esse país do socialismo. Nós somos uma sociedade socialista, Brasil. Nós temos que sair desse socialismo. Então ele entrevistou, sabe quem? O Lech Walesa, que foi o líder do Sindicato de Solidariedade e tal. Na Polônia. Exatamente. Né? E o Lech Walesa, num dado momento da entrevista, ele diz assim, ó, o socialismo é muito bonito no papel. Nós sabemos que não funciona. E não funciona. E a sociedade insiste hoje, no pleno século XXI, nesses princípios que não deram certo. Tu sabe que eu vinha vindo aqui para a televisão e de Uber, né? Que é uma invenção fantástica, né? Contestada, né, pela ideológica. Exatamente. Né? O motorista, a gente vinha conversando, eu disse, não, eu vou dar uma entrevista lá para o jornalista conhecido, Silvio Lopes e tal. Ele disse, mas sobre o que é? Não, eu vou falar sobre as ideias que eu acredito. Imagina, ele não me disse o que seria, sim, né? E provavelmente eu vou falar sobre capitalismo. Disse, esse negócio aí que nos arrasa. Eu disse, mas por que tu está dizendo isso? Sim, olha só a nossa situação, né? Sim, mas a nossa situação é essa exatamente porque nós não temos capitalismo. Exatamente. Ele disse, mas então o que é capitalismo? Aí eu disse para ele, olha, é um sistema político baseado em 4 pilares, dos quais nenhum deles funciona no Brasil, que é a livre iniciativa. Nós aqui não temos livre iniciativa, o governo regula tudo, né? Nos impede de fazer o que a gente gostaria. Propriedade privada, que aqui é relativizada, né? Estado de Direito, que aqui também não existe, as leis não são iguais para todos, as leis não são negativas, elas são positivas, elas te obrigam a fazer o que tu não quer, e elas são subjetivas, tu não sabe se tu é fora da lei ou não, né? E, por fim, o livre mercado que tu citaste, quer dizer, nós somos um dos países mais fechados do mundo, não podemos criar riqueza, né, como a gente gostaria, nem trocar aquilo que a gente cria com os demais para podermos realmente aproveitar o conhecimento que a humanidade desenvolveu através dos anos e transformar isso em valores para o nosso benefício. E, Roberto, esse cenário está perfeito, não tem dúvida nenhuma. É exatamente o cenário que nós estamos hoje vivendo. Nós saímos de um cenário que era lá atrás, que as empresas realmente se inseriam e hoje as empresas ficam, né, relegadas como se fossem ali odiosas, como se fossem ali perniciosas. Mas a tua perspectiva de futuro, vê alguma coisa para dar uma virada e nós voltarmos a ter a empresa como parceira, geradora de emprego, geradora de renda? Como sair desse socialismo? Como sair desse socialismo e voltar à questão mais pragmática? O socialismo que a gente vive hoje, ele não é recente, né? O Brasil, no meu modo de entender, desde a década de 30, principalmente, né? Quando o Estado se tornou predominante nas relações sociais, sempre teve essa mentalidade anticapitalista, antiempresarial, tá? É óbvio que nos últimos 14 anos, com a ascendência do PT ao poder, isso se exacerbou, porque realmente a filosofia marxista foi estabelecida até onde foi possível. Felizmente nos livramos disso, pelo menos por agora, né? Ainda não, mas pelo menos a perspectiva... Isso é uma ameaça constante, a gente tem que estar atento, vigilante para defender as nossas liberdades, né? E eu acho o seguinte, que com o novo governo, que tem pelo menos na economia, um viés liberalizante, é possível que os nossos direitos individuais, inalienáveis, sejam reconhecidos e devolvidos para que a gente possa realmente produzir e prosperar. E consolidados, esse programa tem exatamente esta função, né? Como vários programas, aqui tem o programa do Diego Casagrande na Bandeirantes, né? Do José Silva lá na RDC TV, e esse programa tem esse propósito de passar para vocês o seguinte, ó, nada dá certo no socialismo. Me dê um exemplo, nos dê um exemplo onde é que funcionou, não funcionou. Então nós temos que acreditar que essas ideias que a gente está passando aqui são as ideias do futuro do país. Fora disso, tudo isso que nós sabemos do Brasil, um Brasil anárquico, autoritário, anarquia, autoritarismo e tal, e nunca uma nação que, quando eu era criança, lá em Uruguaiana, como dias, a gente pensava, o Brasil é o país do futuro, nós temos que chegar até lá. Roberto, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Lamentavelmente temos pouco tempo, mas virás aqui mais seguido, com certeza, com mais frequência. Será um prazer. Porque eu acho fundamental o dever nosso aqui nesse programa, né, Vilmar? Com certeza. De passar esses conceitos, porque só esses conceitos aplicados na economia brasileira e mentalizados por cada um de nós, é que vai nos salvar e construir aquele que seria o Brasil do futuro e que, de repente, nós estamos passando da época de fazer. Mas tenho a certeza que estaremos contribuindo para isso. Obrigado, Roberto. Um abraço. Obrigado, Silvio. Nossa economia... Um abraço também. Tá, então vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um abraço ao meu amigo Silvio. Estou aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas, olha, há muito tempo se discute o fato de Porto Alegre ter potencial para o turismo, mas não desenvolver esse potencial. Nós temos um problema seríssimo, que é o rio que está cada vez mais sujo. E não tem nenhum projeto do prefeito Marquesan para limpar o rio, porque se a orla está sendo embelezada, e eu tenho que ser testemunha aqui, não é? Porque eu gosto muito de frequentar a orla, mas ela está realmente uma beleza e vai ficar melhor ainda, porque aquele projeto que tem aqui perto do Barra Shopping, ele está se desenvolvendo e agora são responsáveis também para que o restante da orla possa ganhar também uma urbanização. Então todo mundo vai passear na orla do Guaíba e vai ficar muito feliz. Mas, meu Deus do céu, a gente chega até a orla, mas não dá para chegar até a água, porque a água está imunda. A água realmente é um perigo, não é? A água do Guaíba. A gente não pode nem pensar em tomar um banho ali. Infelizmente tem alguns garotos que, quando chega a época do verão, não é? Aquele verão mais quente, acaba realmente tirando, não é, esse obstáculo da cabeça e se atira naquelas águas emporcalhadas. Mas podia, né, o nosso prefeito aqui, juntamente com prefeitos de outras cidades aqui da nossa região, começarem a debater esse tema para que nós pudéssemos realmente ter o rio, algum dia pelo menos, mais limpo, não é? Ou pelo menos que se começasse um projeto para a limpeza do rio, para que daqui a algum tempo a gente tivesse a esperança que o rio pudesse realmente estar limpo. Mas não tem, não é? Não tem. Mas os projetos, eles estão aí aparecendo. Não faz muito se falou sobre uma roda gigante, mas enorme, uma roda de 100 metros de altura. E nessa roda gigante de 100 metros de altura, teria cabines climatizadas, não é? Essas cabines climatizadas, no número de 24, elas abrigariam 32 pessoas, ou até 32 pessoas. E mais ainda, no alto da roda gigante, não é uma construção de um restaurante, onde as pessoas iriam na roda gigante e chegariam também até um restaurante. Olha, um projeto realmente magnífico. Aonde tem isso? Só na Inglaterra. Em Londres, tem exatamente um projeto já pronto, não é? E é realmente uma das grandes atrações de Londres. Vamos esperar que isso também possa acontecer aqui em nossa cidade, porque, é claro, nós precisamos do turismo, precisamos e muito. Essa roda gigante atrairia turistas? Com certeza sim, mas imagine vocês, se junto com a roda gigante nós pudéssemos iniciar um projeto de limpeza do rio, aí seria realmente uma coisa fantástica, não é? Seria o coroamento dessa investida que todos nós queremos dar em direção ao turismo para que nós possamos arrecadar como cidade aquilo que nós realmente merecemos. Os turistas hoje, eles passam por Porto Alegre e dormem aqui um dia, 2 dias, tal, mas vão em direção à Serra, não é? Vão lá para Gramado, vão lá para Nova Petrópolis, vão lá para as cidades da Serra. E nós gostaríamos muito
que esses turistas passassem por aqui e pudessem ficar mais alguns dias, porque eles ficando mais alguns dias, nós aqui, como sociedade, temos mais dinheiro, né, para poder investir em saúde, em segurança pública, em educação, em tudo aquilo que nós precisamos para que a nossa sociedade possa ser melhor. Eu quero só dar um destaque aqui, também a nível federal. Não estou entendendo muito aquilo que é o posicionamento do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Que coisa mais feia o que o ministro faz e que, infelizmente, ele faz e parece que ele tem certeza de que nada pode ser feito contra ele. Porque é o fim do mundo que o ministro trate as coisas do Brasil da forma como ele trata. Ele está liquidando com aquela Operação Lava Jato, que todos nós nos orgulhamos muito, porque, afinal de contas, prendeu, inclusive, o presidente da República, que estava roubando de nós, não é? Ora, mas agora o que o ministro Gilmar Mendes quer? O ministro Gilmar Mendes chamou aquele grupo da Lava Jato, da Operação Lava Jato, de grupo de criminosos, que eles estão, na verdade, com uma linguagem que se assemelha a criminosos. Meu Deus do céu, olha, eles podem ter tido algum erro, porque todos nós erramos. Eu erro, você erra, todo mundo erra, não é? Nós temos que corrigir os nossos erros. Agora, chamar aqueles meninos da Operação Lava Jato de criminosos, eu acho que criminoso é mais o Gilmar Mendes, por tudo aquilo que ele fez, por soltar criminosos, não é? Lá no Rio de Janeiro e coisas assim. E eu acho que ele, sim, ele deve fazer um meia-culpa e deveria realmente tentar mudar, não é? O seu perfil de ministro, porque até agora é uma vergonha para todos nós como sociedade brasileira. Era isso que eu tinha para hoje, meu querido amigo Silvio Lopes, em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. A IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos eletroeletrônicos, mecânicos e hidráulicos. Faça um contato, telefone 3276-3945. IES Manutenção Predial. Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Bom, vamos conversar com o professor Saúl hoje. O professor Saúl, aliás, uma grande notícia, o professor Saúl, a partir de hoje, estará integrado ao programa, trazendo seu conhecimento, trazendo essa sua bagagem toda na área educacional. Justamente, né, Vilmar, uma área que é fundamental para o país. Setor importantíssimo para o desenvolvimento. Eu estava vendo outro dia, desde a criação do Alfred Nobel, os prêmios Nobel que foram distribuídos, mais de 780, quase 800, e os países desenvolvidos, eles recebem o prêmio Nobel, sabe por quê? Por causa da ciência e da tecnologia. Os países subdesenvolvidos, paz e literatura. Nada contra a literatura, nada contra o processo de busca da paz, mas os países são desenvolvidos porque eles insistem, eles persistem na questão da educação para o mercado, para a ciência, para a tecnologia, para desenvolvimento. E esse também é um trabalho que o senhor faz, né, professor? Essa é a bandeira da nossa escola, né? Uma escola, já fala o título, né? Escola de Resultado. E resultados. Ou seja, nós batemos muito na questão assim, muitas vezes a gente pergunta, né? Você trabalha? Aí, não, eu trabalho, eu vou lá todo dia, e eu falo muito sobre isso, né? Eu falei, tá, mas o que tu faz lá? Que resultado? Eu vou lá todo dia. Na verdade, tem um emprego. Que resultado tu traz, né? Então, hoje, o trabalho, ele está muito ligado, e o século XXI traz isso, ele preconiza isso e cada vez mais, né? Ele está ligado muito a resultado e também de práticas inovadoras. E esse é o mote que a gente gosta de trabalhar e que a gente se dedica a pesquisar, a estudar, a criar cursos, trazer as pessoas assim do século XX para o século XXI. Ontem mesmo eu estava num debate com empresários, né? E fazia algum tempo que eu tinha desenvolvido uma atividade naquela empresa e eu estava vendo como mudou, né? Uma empresa na área de transportes, como mudou a questão do transporte no mundo. Então hoje, em 10 anos, menos até, 2010, 11, e hoje nós estamos em 2019, ou seja, menos de 10 anos,
não existia os aplicativos aqui, né? Existia toda uma outra condição. Hoje, por exemplo, se a gente vai em São Paulo, já tem alguma coisa em Porto Alegre, dos patinetes, né? E esses concorrendo também com outros modais, ou seja, realmente o mundo ele vem mudando e as pessoas têm que ser mais empreendedoras e, ao mesmo tempo, ela tem que desenvolver questões inovadoras. E eu vejo também, assim, muita gente abrindo coisas iguais. E coisas iguais não se diferenciam por preço. E se diferenciar por preço é o pior dos diferenciais, porque daí tu pega um cliente que, se o outro baixa o preço, ele não vai fidelizar contigo. O barato sai caro muitas vezes, né? Isso é uma coisa interessante, né? Exato. Não só caro também, como tu não tem diferencial nenhum, né? Que nem 1 quilo de sal. O que diferencia 1 quilo de sal do outro é a embalagem, a maneira marketing como... em cima da marca, né, e tal, né? Exatamente. Então, isso que a gente também procura desenvolver lá na nossa escola, que as empresas também têm os seus diferenciais, né? E principalmente a cultura de resultado financeiro. Professor Saul, fala-se muito em gestão nas empresas, não é? Porque o que justamente faz com que a empresa não só sobreviva nesses tempos difíceis, como também ela avance, né? E tenha progresso. Nessa gestão, como é que o senhor vê a questão da gestão, não só da gestão do resultado, o resultado financeiro, o resultado que a empresa sempre persegue, que é o lucro e tem que perseguir, não é? Mas há também a questão da gestão na área de pessoas, nisso que o senhor tanto trabalha também, o senhor faz as duas pontas, não é? Da integração, do comprometimento das pessoas, dos gestores com a empresa. O engagement, né? O engajamento hoje é a grande chave mestra. Nós entendemos assim, uma linguagem muito vinda lá do próprio Rancharan, que é um pesquisador, o próprio Falcone tropicalizou esses conceitos, nós entendemos assim. O objetivo de uma empresa é o resultado financeiro. O segundo objetivo de uma empresa é atender bem os seus clientes. E o terceiro objetivo de uma empresa é atender bem os colaboradores. E o quarto é trazer retorno para a sociedade. Mas tudo em nível de excelência, ou seja, um excelente retorno para a sociedade, atender muito bem os colaboradores, para atender muito bem os clientes, para trazer o resultado financeiro que se busca. E a chave nessa década, a chave do desenvolvimento das organizações, são as pessoas. Por que são as pessoas? Porque inovação vem de pessoas. E tem uma frase muito interessante em gestão de mudanças que a gente trabalha, que é uma frase assim, ó: o que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. Então, o que a gente precisa? Precisa inovar, precisa cada vez mais entender o mercado, ou seja, tem que ir para o mercado, tem que ir para a rua, tem que ver o que está acontecendo, não dá para o gestor ficar dentro da empresa, né, só gerenciando. Então, ele tem que ir para o mercado, ele tem que ver o que está acontecendo e ele tem que ter junto com ele pessoas que são engajadas no negócio. E essas pessoas, as pessoas engajadas, esses talentos, eles não têm preço, porque é eles que conseguem levar e transformar a empresa. Então, a chave do desenvolvimento organizacional hoje, para atender bem cliente, para gerar resultado financeiro, são as pessoas. São as pessoas. Que tem que estar lá, motivadas. O professor Valdez Ludwig fala que nós temos que estar preocupados com a felicidade das pessoas que trabalham conosco. E as plataformas sociais não afastaram um pouco as pessoas da empresa, os gestores, essas pessoas são comprometidas com os clientes? Não houve esse distanciamento através das plataformas sociais, que hoje se comunica muito, não é? Pela internet? Vilmar, a gente tem um conceito sobre as plataformas sociais muito interessante. A gente chama lá na escola de síndrome da ultraconexão. O que é a síndrome da ultraconexão? Antigamente, quando não existiam a internet, nem as plataformas sociais, muitas vezes tu ficava muito tempo sem receber uma notícia. Então, por exemplo, eu lembro da minha juventude, da minha infância, eu ia para o vô lá em Tramandaí, e isso foi na década de 80, 90, e a semana nós íamos na CRT fazer uma ligação para a família para ver como é que estavam as coisas. Eu passava as férias lá, assim, né? E o que acontecia? Eu recebia uma notícia, o pai ficou meio doente, aconteceu não sei o que e tal. Eu vinha para casa e eu tinha
uma semana toda para me acostumar com aquilo. E final de semana o pai e a mãe chegavam, via que estava tudo bem. O que acontece hoje, tá? Com o advento das redes sociais, eu sei de coisas que eu nunca saberia se não existisse a rede social. E a todo momento eu estou sofrendo uma emoção diferente ao ponto de não me adaptar, não conseguir absorver isso. Então, eu recebo uma mensagem tua de uma notícia feliz. Eu fico feliz. Aí eu recebo uma mensagem do Silvio de uma notícia ruim. Eu fico triste. E ao mesmo tempo, eu acabei de ficar feliz contigo e eu acabei de ficar triste contigo. E eu não tive tempo de digerir essa emoção. E eu passo o dia todo rindo e chorando, mas não que eu queira rir ou queira chorar. Vocês, pelas mensagens que mandam, me fizeram rir e chorar. Então eu não mando mais nas minhas emoções. Então, o que tu precisa disso, né? E isso que eu vejo as pessoas um pouco perdidas. Tu precisa de um senso de direção, um propósito, um porquê. Né? O que eu estou fazendo? Qual é o significado? Existem ferramentas como o ciclo de Kolbe, que é lá da década de 70, fantástico. É assim, ó, isso para a gente pensar. O que eu estou existindo realmente tem significado para mim? Porque o que não tem significado, eu não preciso existir. Isso tem que cortar. Né? Então, são novas maneiras de se viver, de interpretar e como sobreviver neste mundo de mídias sociais que é inevitável. Muito bem. Essas questões todas, a partir de agora, desta semana, estarão sendo abordadas aqui pelo professor Saul. Saul, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós ficamos muito honrados de contar com o senhor a partir de hoje e, sobretudo, o telespectador, né, Vilmar? Muito contar bom. com essa contribuição maravilhosa do professor Saul. Professor, um grande abraço, muita honra tê-lo aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Muito obrigado. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui toda semana com vocês. Muito bem. Nós chegamos ao final desta edição do Economia e Desenvolvimento. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.